Porque como é que a gente vai estar instaurado no mundo de uma maneira confortável, com todos esses fatores de riscos e ainda com essa margem de estresse maior? Sofrimento psíquico, né? Poucas pessoas falam de transtorno mental como ansiedade e depressão. Os exemplos a gente cita sempre os mais fora da curva, os mais graves, que é a esquizofrenia e bipolaridade. Mas que já é dentro desse ranking, depressão, ansiedade e bipolaridade. Os grupos operativos. Então eu preciso ter sempre claro que se vocês também têm um risco muito grande na folga, como é que eu vou cuidar dessa folga? Se as maiores mortes acontecem fora do horário de trabalho, como é que a gente, dentro desse comitê de saúde, vai pensar então em ações que também abarquem a parte de fora do trabalho, extramuro? E é a mesma coisa com a família. Como que eu trago essa família? Como que é para o meu policial que eu trago essa família? Porque tem isso também, né? Como é que a gente vai fazer essa exposição? Como isso é possível e é viável? E aí eu preciso estar sempre sensibilizando vocês sobre transtornos mentais, sobre questão de droga e álcool, sobre questão muitas vezes de comportamentos agressivos, porque somos todos humanos e super bem a vida de todo mundo. Não dá pra gente ser hipócrita e dizer que não. E aí esse comitê de saúde, as empresas tradicionais fora da polícia, por exemplo, a gente tem muita coisa do Gympass. Todo mundo adora um Gympass. Mas isso só corresponde também a 9% da satisfação de vida de uma pessoa. Como é que a gente traz e insere esse indivíduo numa assistência integral, levando em consideração o esporte, mas a cultura, o lazer? Como é que a gente restaura esse policial a se tornar cidadão no mundo de novo? E aí, para uma população mais vulnerável, então a gente sempre tem o hábito de mapear através tanto de um perfil físico quanto de um perfil psíquico, e aí a partir disso eu vou ter qual é a prevalência de saúde. A Minayo identificou então que vocês são muito sedentários, 60% estão acima do peso e são extremamente hipertensos, né? É uma característica, pelo menos na população que ela investigou. E aqui na nossa população, o que a gente vai levantar de dados? E o que a gente vai levantar de dados de saúde mental? A gente fez um mapeamento agora numa pesquisa, numa empresa de saúde, e 30%, a estimativa era 20%, mundial. 30% numa empresa de saúde, bonitinhos no ar-condicionado o tempo todo. 30% a empresa está vulnerável em médio e alto risco de depressão. Só depressão, não considerando ansiedade. Eu fico imaginando qual será a incidência em vocês. E aí, para essas pessoas, a gente precisa ter uma intervenção, então, que não seja só pelas beiradas, mas que, então, seja mais certeira, porque é uma população em risco iminente, inclusive, da prática de um suicídio, que é uma realidade. E aí, para isso, a gente vai disponibilizar, então, atendimentos psicológicos individuais, no formato que for mais confortável dentro da rotina de cada pessoa. Para vocês terem ideia, então, 77% dos pacientes submetidos a uma terapia recomendariam isso a um colega, a um familiar. Então não deve ser tão ruim assim. Talvez deva trazer algum tipo de benefício, de conforto e de apaziguamento. Já foi comprovado que intervenções baseadas somente na farmacoterapia são associadas aos piores índices de melhora. E a gente tem um hábito muito grande, até pela cultura, de ir então no psiquiatra, porque ninguém vai ver que a gente está tomando a medicação. É mais difícil esconder uma ida semanal a um psicólogo do que uma medicação uma vez por dia. E aí, o nosso maior desafio frente a tudo isso é lidar com o preconceito. O preconceito da instituição, o preconceito dos colegas, mas às vezes o preconceito de nós mesmos. E aí, quando a gente tem esse tipo de ação integrante, a gente consegue ter uma maior conscientização para cuidar do físico e psíquico. Já é um passo imenso. Desestigmatização sobre os transtornos mentais, espaço de escuta para as suas dificuldades com total sigilo, porque tem isso, embora as corporações também fornecem profissionais, às vezes os profissionais são de patentes hierárquicas.
como é que você vai fazer, como é que você vai dizer das suas augúrias e dos seus sentimentos e de toda a sua fragilidade para um superior? Desenvolvimento de recursos de enfrentamento para lidar com situações adversas. A gente não vai conseguir mudar o sistema. Mas como a gente vai poder minimizar os riscos, então, da nossa presença nesse sistema? E do quanto aquilo tem atingido a nossa vida pessoal e a nossa família. Consequentemente, a gente consegue ter uma maior sensibilização e um maior rendimento nos outros espaços de vida. Porque a gente precisa se colocar no mundo nos lugares da vida. Como fazer isso para um policial que a morte ronda o tempo todo, né? E aqui eu estou me referindo muito ao policial homem, porque é uma maioria ainda, mas quando a gente vai lidar com as policiais mulheres, o quanto às vezes os homicídios vinculados a ela não estão extremamente mais graves, por duas frentes, por ser mulher e por ser policial. E aí a gente vê barbáries muito mais cruéis. Na corporação, a gente acaba tendo uma maior satisfação, ou minimamente um maior senso de ser cuidado. A gente consegue diminuir os afastamentos e os acidentes de trabalho. A gente tem melhor gestão de recurso humano e financeiro quando a gente faz esse mapeamento, porque não adianta contratar 1000 psicólogos, eles não vão ser suficientes. E a gente não vai solucionar o problema. Quais são as outras frentes? E uma diminuição da taxa de sinistralidade. Que isso na prática para vocês significa vamos adoecer um pouco menos, porque a gente vai estar aí construindo outros recursos de lidar com saúde. Tá? E aí eu gostaria da gente poder entender, assim, vamos ser solidários. Hoje é um colega, mas amanhã pode ser eu nesse sentido. Pode ser a minha família sendo prejudicada. 32% das mulheres que foram entrevistadas em uma pesquisa perceberam seus maridos extremamente mais quietos. Outros 30 e poucos perceberam eles extremamente mais irritados. Então, como que isso circula dentro dos espaços afetivos de casa? Tá? Que a gente possa sempre construir, então, uma evolução humana dentro do que a gente pode. Se a gente começar por nós mesmos, isso certamente já é uma contaminação para o coletivo. Tá? Eu quis até fazer uma fala um pouco mais burocrática, para a gente poder dialogar e dar espaço para as outras palestrantes. Que você vai fazer o encerramento. Muito obrigada. E aí a gente entra num diálogo de como a gente pode construir isso juntos e entender um pouco da particularidade do trabalho de vocês. Porque também a gente tem poucas pessoas da rua. Quero saber quem são vocês também depois, tá? Então, só para fechar, porque afinal fica uma coisa assim meio intangível, a gente entra na instituição, faz um rastreamento, aplica um perfil de saúde, tá? E esse perfil de saúde faz um diagnóstico daquela população. Então, todas essas incidências de ansiedade, depressão e como direcionar, aqui a gente está partindo da premissa que a principal demanda é a saúde mental, ela começa a ser desenvolvida em 2 pilares. O pilar da abordagem coletiva, porque a gente entende que a instituição como um todo precisa entrar numa cultura de saúde, e é claro que isso é passo a passo, isso é uma construção a partir de encontros como esse, e uma abordagem específica para grupos e individual para os indivíduos mais vulneráveis, né? Então isso é tangível, isso está acontecendo, isso dá resultado, senão fica uma coisa assim, parece que a gente, né, não acontece na prática. Não, isso é na prática, tá bom? Vou passar aqui agora para bom dia a todos. Alguns já me conhecem, né? Porque está fazendo exatamente 2 anos que eu frequento aqui, né, o núcleo, né, que fui convidada através da inspetora Irlana, que está com o neném lá atrás, né, sempre atuante também. Nós nos encontramos num curso de Direito e Psicanálise, um curso pela UERJ, um curso de extensão,
logo em seguida, estava fazendo praticamente 2 anos que a minha filha tinha falecido. Então, agora já tem 2 anos, exatos 2 anos, completou agora no sábado, 4 anos do falecimento da minha filha e, em consequência, 2 anos que eu frequento aqui o núcleo de psicologia aqui da Coligação dos Policiais Civis. Fui muito bem acolhida, agradeço a todos. Vocês entraram na minha vida num momento muito dolorido e eu caminho com vocês, vou caminhar sempre com vocês, se Deus quiser. E estou caminhando, estou seguindo, né? Sobrevivendo, como é o termo que se diz para quem é enlutado pelo suicídio. Eu sou a mãe de uma moça de 33 anos, que hoje estaria com 37. Ela era, cabe agora eu dizer, pela fala das doutoras, da doutora Kilza, da Sofia, cabe dizer que ela era funcionária, era servidora pública federal da ANS, da Agência Nacional de Saúde. Então, a Agência Nacional de Saúde, ela cuida dos planos privados e uma particularidade do SUS. Ela basicamente dedica à fiscalização dos planos de saúde, sendo que ela não tem plano de saúde. Os agentes, os técnicos, como era minha filha, era uma técnica em regulação de saúde, ela não tinha plano de saúde. Não podia ter, porque a ANS teria que, o governo, né, federal, através do Ministério da Saúde, teria que dar condições de se fazer um plano de saúde, porque como eles fiscalizam os planos de saúde, eles não têm direito, os funcionários não têm direito a plano de saúde. Tem um acréscimo no salário, ganham mais um pouquinho para poder cobrir um plano fora de escolha. Então, a minha filha, ela apresentou em 2015, é um marco também, porque em 2015 as políticas públicas começam através, depois a Norma vai falar, através da existência do CVV. Começam as informações a respeito da saúde mental no Brasil, é um marco entre 2014 e 2015. Então, eu falo sempre nas minhas palavras, eu não digo palestras, porque eu não sou, né? Estou ficando hoje palestrante pelo grupo, pelo GEPESP, né? Que vim incumbida, representando também o grupo de estudos e pesquisa em suicídio e prevenção, né? Que hoje a gente está focando bastante na prevenção. Então, o tempo é muito curto para a gente poder ingressar com toda essa apresentação da doutora Kilza com a Sofia. É urgente que se faça alguma coisa no campo da saúde mental no nosso país. Por quê? 2015 é o marco, né, da entrada. Minha filha morreu em 2015. Eu não tive as informações que vocês estão tendo hoje aqui e já tiveram nesses 2 anos que eu presenciei aqui de palestras junto à Coligação dos Policiais Civis, né, policiais militares também passaram por aqui, Corpo de Bombeiros, né, a Guarda Municipal, como foi na última palestra. Essa chance é imperdível, porque em 6 meses, quando a minha filha apresentou depressão, e foi dito uma depressão forte, e depois o estágio de depressão forte, a euforia, que se transformou no transtorno, como a Sofia falou, né, a doutora Sofia falou, em transtorno bipolar. Eu não sabia, minha família não sabia, a gente não sabia. A gente entende, né, pela lógica, vai de um polo a outro. Mas a gente não sabia
que ia de um polo a outro no mesmo dia. No mesmo dia. No mesmo dia a pessoa estava cheia de vida, com 1000 planos, com viagens marcadas até para o exterior, e no mesmo dia ela estava dentro de um hotel com uma janela aberta e esperando, se sentindo mal, se sentindo inútil. Então, o fator do suicídio, pelo que eu venho estudando, desde então eu procurei, depois do curso de Direito e Psicanálise, né, eu confesso que todo advogado, né, tem, quem é advogado aqui, quem fez Direito sabe, tem sempre aquela piadinha, né, tem um quê de psicólogo, né, ainda mais eu que era advogada, sou ainda advogada no campo de família e sucessões. Então, a gente tem que ter realmente essa sensibilidade maior. Só que hoje eu me dedico mais ao estudo, né, da mente, né, da mente humana, da saúde mental. Então, o que eu tenho para falar para vocês é isso, que realmente a fala é o caminho. A doutora Kilza, né? A Sofia, o meu médico, a Norma, os atendentes do CVV não vão poder fazer nada se não tiver alguém disposto a falar. E essa pessoa que tem que falar, né, que precisa falar, a gente pode fazer o que como prevenção? Incentivar a fala. A gente só pode fazer isso. Incentivar a fala e organizar toda uma estrutura que foi apresentada aqui para vocês, que não existe. Em 6 meses, a minha filha foi diagnosticada, depois de praticamente 3 meses de tratamento com psicólogo e psiquiatra. É um diagnóstico, o transtorno bipolar é um diagnóstico muito difícil. Existe um tratamento quase específico, né, para o transtorno. Então, e ele é rápido, ele é muito rápido. A gente não nota que está deprimido, a gente não nota que está eufórico demais, fazendo muitos planos, coisas que a gente não fazia antes. A gente não nota que a gente está querendo chorar, principalmente os homens que têm ainda que lidar com a questão de não poder chorar, de uma criação patriarcal, né? Eu sou a pessoa que tem que ficar firme. Imagina os policiais, que tem que cuidar da gente, né? Como eu aprendi aqui. Então, nesse meio tempo, eu conheci aqui mesmo nessa casa, eu conheci a Deise Miranda, a doutora Deise, né? Uma pesquisadora, uma das poucas no país, que vem pesquisando há muito tempo a questão da violência, né, dentro das polícias. E hoje o grupo, eu apresento também para vocês, como colaboradora do grupo, eu apresento para vocês que o grupo ele sai da violência no meio policial da segurança pública e ele vai para as escolas. Por que para as escolas? Porque nossos jovens estão se matando. Os nossos jovens estão sem esperança. E o grupo sai também para ajuda a grupos de idosos, né? Se junta ao CVV, né? Em muitos eventos, colabora, né? Com as pesquisas que são feitas. O grupo sai da UERJ, né? Ele vem do LAV da UERJ, do Laboratório de Violência da UERJ, e ele toma uma dimensão sociedade total, porque todos nós estamos diante da possibilidade de algum transtorno, não é, doutora Sofia? Todos nós, independente. Hoje existem grupos que estão tentando ajudar os técnicos de enfermagem. Os técnicos de enfermagem é uma categoria que também estão
num caos total, porque eles têm que lidar, principalmente na saúde pública, eles têm que lidar com a escolha de quem vai viver, quem morre e quem vive. As liminares que os juízes dão, ela vai para lá e fica num bolo. Ela não fica, não são 2 liminares, 3 liminares que são dadas para você manter aquela pessoa viva ou internada. São várias. Então, voltando ao meu tema, ao que me cabe aqui como sobrevivente. Sobrevivente é o termo que foi dado pela doutora Karina Fumisuti, né? Ela é uma também pesquisadora sobre suicídio. É o nome que foi dado a ela não gosta muito, mas é esse nome. Ela já se apresenta como suicidóloga. Ela é uma especialista no país sobre o suicídio, o estudo do suicídio. Palestrante também em São Paulo, em várias partes do país também. Ela palestra e recentemente ela lançou agora, semana passada, esse livro para sobreviventes e lutados por suicídio, cuidados e intervenções. Por que eu trouxe esse assunto? Porque muitos de vocês, policiais, são também sobreviventes enlutados pelo luto do colega, do parceiro, né? Daquele colega que se matou pelo sofrimento constante, por vários fatores que o suicídio é o final, né, para quem morre, né? Mas não é o final para quem vive. Por isso que há 2 anos atrás eu falei aqui para um psicólogo da UFRJ que esteve aqui numa mesa e ele concordou comigo. Nós temos que falar de vida, não de morte. Porque a morte já está na intenção, no pensamento daquela pessoa. Nós temos que falar de vida, da possibilidade, da esperança em viver dentro de crises. A gente vive crises econômicas, crises sociais, crises financeiras, crises espirituais, porque o suicídio também está no meio das pessoas que têm fé. O suicídio não é de uma pessoa que não tenha fé. O suicídio está no meio dos padres, tá? Ele está no meio de todas as outras demais religiões. Não é uma fraqueza e nem um ato total de coragem. É um fenômeno social do nosso tempo, que a gente precisa estudar, que a gente precisa ter meios para se utilizar dele. Então, volto a dizer para vocês, nem sempre a gente tem muito tempo. A minha família teve 6 meses. Enquanto ela, uma jovem alegre, uma jovem cheia de vida, que de repente, por vários motivos familiares, motivo da vida pessoal dela, motivo do trabalho, eu até já coloquei aqui em outra oportunidade, de comparações de serviço, de assédio no trabalho, e vários motivos ela teve, e nada justifica a tirar sua própria vida, mas a gente tem que procurar entender, porque um dia pode ser a gente. Então, eu passo aqui para vocês essa minha experiência, porque desde então eu tenho procurado lutar e conhecer, porque informação é o que falta. Aqui a Norma, representante do CVV, trouxe vários folhetos que eu conheço já todos e divulgo todo ano, desde o ano do falecimento da minha filha, eu divulgo para todos os lugares que eu participo, tá? E é uma informação que me faltou em 2015. Então, eu estou aqui para isso. A luta é essa, é do luto à luta. Então, eu vou deixar aqui para vocês, tá? Uma breve palavra aqui da doutora Karina,
algumas coisas que eu achei, anotei aqui nesse livro, que eu comecei a ler, né, como sobrevivente. Aí ela fala aqui, uma característica dos sobreviventes, que pode ser também uma característica de vocês, uma característica de quem extrai flor de pedras, e que ela aprende que deve acolher todos os sentimentos, e por isso deverá legitimar momentos em que sente vontade de chorar, falar, sentir tristeza, culpa, raiva, revolta e indignação pela condição do sofrimento. Sobretudo, terá de atravessar o lugar da impotência. Eu sou uma impotente, mas vocês não. Porque a impotência minha é não poder fazer para o meu familiar. Mas eu posso transpor isso, sobreviver a isso e ajudar vocês a prevenirem de vocês, ou de um colega, ou de um familiar. Solo fragmentado e árido, difícil de caminhar. Quem extrai flor de pedras continua a viver e busca o resgate do que ficou vivo em si, do outro que se matou. Por um tempo ilimitado, tornar-se-á um sobrevivente, porque a gente não tem um tempo de luto. O sobrevivente, ele pode, no meu caso, principalmente como mãe, é um luto eterno. Eu sempre falo isso porque eu acho que foge da natureza. E dessa natureza que foge, esse luto meu, do meu marido, do meu filho, é um luto eterno, mas que pode vir carregado de esperança, carregado de luta, para que isso não aconteça com outras pessoas. Então, o meu papel aqui hoje não é chegar e palestrar para vocês sobre formas, o que pode, faz assim, eu fiz assim, não deu certo, nada disso. É dizer para vocês que a esperança existe. A Natália chegou para mim e falou: Kátia, a sua fala é uma fala do coração, é uma fala de quem vive o suicídio em todas as suas facetas, porque a pessoa se vai, mas nós ficamos com o preconceito, com as pessoas que não convidam mais a gente para ir em lugar nenhum. Eu fui convidada agora para ir no batismo do Yuri. Yuri vai ser batizado domingo. Estou muito feliz, eu e meu marido. Os próprios familiares se afastam. Eu tenho um irmão que há 4 anos ele não vai na minha casa, porque ele disse que não sabe o que falar para mim. Ele não precisa falar, ele precisa me abraçar. Então, os enlutados, os sobreviventes, eles são carentes de abraço e acolhimento. E isso eu sinto aqui. Essa casa é uma casa muito privilegiada, porque é uma casa de acolhimento. Então, senhores, senhoras policiais, sintam-se acolhidos e capazes de falar de sentimentos, porque vocês precisam de ajuda também. Vocês nos ajudam e vocês também precisam de ajuda. Essa consciência vocês têm que ter clara e tentar, junto com os colegas, os policiais, né, os outros policiais que não estão presentes aqui hoje, falar essa necessidade. Olha, procura lá, tem um núcleo, tem uma pessoa, tem um lugar assim que vai te acolher, tá? Então eu vou encerrar a minha fala dizendo que para vocês eu não trouxe nada, né? Mas existe vários, eu trouxe os lacinhos, quem quiser levar os lacinhos, você sabe o que é o lacinho, o significado do lacinho, da luta do lacinho? O lacinho foi nos anos 90, um rapaz chamado Mike, eu já estou terminando, o rapaz chamado Mike
Mike tinha 17 anos. Ele comprou um Mustang, reformou e colocou o Mustang nessa cor de amarelo. E os pais não perceberam, ninguém percebia, os colegas não perceberam, mas o Mike estava sofrendo, né, psicologicamente. A saúde mental do Mike não estava boa e logo em seguida o Mike se suicidou. Então, aí ficou, os colegas, os parentes, familiares levaram cestas com frases como essa, né? Frases que, como a gente vê, esse ano foi muito bacana. O Ministério Público do Estado do Ceará, ele inovou, ele fez várias mensagens, várias frases pequenas, frases de incentivo, né? Você não está sozinho, né? Cuide-se, né? Frases assim pequenas, e distribuiu em vários lugares do estado do Ceará. Então foi uma inovação também, baseado em toda essa história. Então as pessoas na época, nos anos 90, o que eles fizeram? Eles levaram cestas com laços, fitas amarelas, que era a cor do Mustang do Mike, e nessa cesta tinham frases como essa que o Ministério Público do Ceará utilizou esse ano, tá? E desde então, aí foi, a outra parte da história vai ser a Norma que vai contar. Então, encerrando, eu gostaria de colocar para vocês que o GPESP, né, o Grupo de Estudo de Pesquisa e Prevenção ao Suicídio, tá, que a Meire é colaboradora, né, está aqui presente, que eu sou colaboradora, ele tem nas páginas do GPESP, ele tem lá uma farta documentação, entrevistas, vários trabalhos feitos. Tem um trabalho muito recente que é voltado para a Polícia Militar, tanto do Rio de Janeiro, né, que é mais recente, e também tem um trabalho muito bacana que vocês podem utilizar muito enquanto policiais, da Polícia Militar de Alagoas. A Polícia Militar de Alagoas fez uma cartilha. Nessa cartilha consta, a cartilha é o uso para a família do policial, para o policial, para os colegas de trabalho, né, para a chefia do comando desses policiais, né? Então é muito interessante essa cartilha. Ela é bem resumida, mas ela dá muita informação forte, informações que você podem usar no dia a dia, tá ok? Eu encerro a minha fala, tá? Dizendo aqui com a doutora Karina Fumitsu: os enlutados não sofrem apenas pelo suicídio de seus entes queridos, eles têm também uma história que precisa continuar e por isso deverão sobreviver. Quem extrai flor de pedras continua a viver e a buscar o resgate do que ficou vivo em si e no outro que se matou. Por um tempo limitado, ilimitado, tornar-se-á um sobrevivente. Eu agradeço aqui e passo então a palavra para a Norma, né, do CVV, tá? Obrigada pela atenção.